Olá, eu entendo que nesse espaço e aqui eu encontrei o cenário perfeito, talvez o horário mais apropriado para essa mensagem. Acho que é de senso comum que há uma grande diferença entre abelhas e moscas. Abelhas são seres produtores e mosca é uma praga que suga, né? É um animal que vive exclusivamente para si. A abelha, ela trabalha em grupo e com um fim específico, né? Em favor desse conjunto. Enquanto que moscas trabalham de forma individual e esse trabalho só gera frutos para si. Até aí tudo parece muito óbvio, mas qual é a grande curiosidade e a grande chave disso aqui? Eu tive acesso a uma curiosidade sobre as abelhas que vai dizer o seguinte: elas só voam, as abelhas só permanecem em voo mediante a presença de luz. Isso é muito curioso, mas mais curioso ainda é o que faz com que essas abelhas voem. Esse direcionamento da luz é, de certa forma, discernido pelo Sol por uma visão polar que ela tem. Devido à distância que o Sol tem da Terra, os raios do Sol que incidem na Terra vêm como se fossem paralelos, lado a lado. Então é fácil ela ter noção de norte, sul, direita e esquerda por conta desse alinhamento dos raios. Mas é muito comum também a gente perceber que às vezes uma abelha está voando ou se batendo ali em uma caixa de luz, em uma lâmpada. Por que isso acontece? Já que o Sol está muito distante, esses raios vêm como paralelo. Esse ponto de luz menor, ele vai ter raios em direções abertas, amplificadas. O que acontece com isso? O fato da inclinação mudar a cada ponto faz com que qualquer abelha, por exemplo, que se conduz por esses raios, e alguns besouros, outros insetos também, acabem rodeando essa lâmpada. Por quê? Porque acha que está rodando em uma direção, mas a inclinação do raio faz ela voltar para aquele centro. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Aqui a gente consegue observar o nascer do Sol, certo? Aqui tem até umas torres eólicas, ó, o cenário é lindo. Depois eu vou ver se eu consigo fazer uma filmagem com a outra câmera para poder visualizar. Aqui eu vou tentar mostrar a lua, ó. Lua, estrela, bem noite pra cá, iluminação só da cidade. Mas aqui a gente tem o sol nascendo, olha. E por que eu escolhi esse cenário para isso? Quando a gente entende a primeira diferença entre abelhas e moscas, são seres produtores e seres do lixo, né? Seres, ora como abelhas, que produzem a partir do néctar de flores e faz algo tão precioso como o mel, ou moscas que têm como referência quase sempre o lixo e produção nenhuma, né? Decomposição, putrefação. Não está livre da gente ver, vez ou outra, abelha em volta de lixo, porque no meio que a gente vive, com a intervenção humana na natureza, às vezes faltam ali em uma determinada região flores para que essa abelha venha produzir, e existem tantos produtos que acabam gerando essa atração. É comum a gente ver próximo de uma garrafa de refrigerante, de um copo adocicado, que essa abelha encosta. Mas até quando essa abelha apela para um recurso desse, ou para uma fonte de açúcar diferente, ela está produzindo para um grupo e está produzindo com um propósito. Então, essa é a diferença básica entre mosca e abelha. Mas quando o assunto é luz, a abelha não voa na ausência de luz. E isso deve nos ensinar algo, porque
aquela que produz, aquela que está ligado a um propósito maior, ela precisa de um direcionamento para produzir, ok? Eu já vi mosca voando no escuro com muita certeza, várias vezes. Então eu posso dizer que mosca voa. Mas eu assisti a esse experimento claramente, onde várias abelhas estão enclausuradas. A hora que apaga a luz, de imediato elas pousam. Sem luz, a abelha não voa, mas mosca voa. Porque quem está produzindo precisa de um direcionamento, mas quem está só sugando para si, não. Qualquer lixo vale. Mas ainda a abelha, ainda produtores, e claro, aqui a gente está fazendo um paralelo óbvio entre o reino dos céus e o plano humano, né? A abelha tem um propósito maior, a gente deve ter um propósito maior. As moscas vivem para si e muitas pessoas estão dispersas e vivendo para si. Mas até as abelhas, olha que louco isso, até as abelhas que precisam de luz para serem guiadas, elas só vão conseguir produzir de fato quando a luz é dessa fonte aqui. Porque se a fonte de luz que direciona a abelha for qualquer lâmpada ou qualquer outra fonte que a gente tem aqui menor, ela vai ficar voando em círculos. E aí é onde a palavra de Deus vai dizer que a gente deve cuidar para que a gente não idolatre a outros deuses, ou para que a gente ame a Deus acima de todas as coisas. Porque se alguma iluminação mais próxima me chama a atenção, eu fico voando em ciclos. Olha que forte isso. Se eu me guio por qualquer iluminação que não seja a do sol, bem como uma abelha, ainda que eu seja criado para produzir, ainda que eu tenha capacidade para produzir, ainda que eu seja um produtor nato, eu fico voando em volta, voando em círculos daquilo que virou o meu ídolo. Percebe? Que a gente possa extrair uma reflexão sincera sobre isso e entender que, bem como as abelhas, nós devemos ser produtores, mas também como as abelhas, a gente deve entender a importância da luz que nos guia. Essa luz que nos guia é o que faz diferenciar entre ter uma direção ou não sair do lugar. Deus abençoe o seu dia.